Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre empatia, que é algo que a gente vive falando, né? E o mundo precisa ser mais empático, as pessoas precisam ser mais empáticas. Mas eu acho que a gente precisa conversar mais um pouquinho sobre isso, já que é algo que a gente quer tanto que aconteça mais no mundo que a gente vive, né? Então é logo depois da vinheta. Gente, esse vídeo aqui, ele tá entrando naquela sequência das 5 coisas que eu aprendi com autoconhecimento. A primeira, o primeiro vídeo foi como, através do autoconhecimento, eu me tornei uma pessoa mais confiante. O segundo foi como que o autoconhecimento me ajudou a descobrir o meu propósito. E o terceiro é como que o autoconhecimento me ajudou a me tornar uma pessoa mais empática. Eu vou contar pra vocês, então, como que o autoconhecimento me ajudou nisso, mas eu também quero falar de outras formas e discutir um pouquinho mais sobre a empatia, que eu acho que é um tema que é muito importante, a gente sempre deve falar sobre ele. Então, sobre o autoconhecimento, no primeiro vídeo eu falei com vocês que uma das coisas que me ajudou a ser uma pessoa mais segura, mais confiante, foi o momento que eu tive a percepção de que todas as pessoas são diferentes e únicas e que isso era muito positivo. Parece uma coisa muito óbvia, mas se você for parar pra pensar, por que você se compara com alguém o tempo inteiro se isso é óbvio, que você é diferente da pessoa e que você nunca vai ser igual a ela? A questão é que a gente não toma consciência dessas coisas. E aí essa foi uma das coisas que eu falei no primeiro vídeo, que eu tomei consciência de que todos somos diferentes e que eu nunca ia ser igual às outras pessoas, que eu poderia ser a minha melhor versão e que eu tinha os meus pontos incríveis, que são diferentes das outras pessoas e que isso era maravilhoso. E essa percepção das diferenças também foi muito positiva para essa questão da empatia. Por quê? Porque a partir do momento que você olha para as diferenças como algo positivo, que é algo que muitas vezes não é trabalhado na gente, né? A gente tem o costume, muitas vezes, de achar que as pessoas que são diferentes, os pensamentos são diferentes, que tudo que é diferente daquilo que a gente está acostumado, que é ruim, a gente se afasta, né? Mas não, a gente tem que achar incrível, porque essas diferenças fazem com que a gente aprenda, que a gente evolua, e é super natural. Tem coisa mais natural do que ser diferente? Não tem. E aí essa percepção também me fez olhar para as diferenças com mais amor, né? A partir do momento que eu entendi isso. E aí, falando de amor, gente, tem aquela frase clichê, né? Que você só consegue dar amor pro outro quando você se ama. E essa é outra verdade. Como que eu consegui ser mais empática? A partir do momento que eu me amei muito, que eu entendi realmente que eu tenho que abraçar todas as minhas características, tanto as qualidades quanto as debilidades, com carinho, eu também consegui dar mais amor pro outro, porque eu fui mais compreensiva com essas características do outro também. Então eu acredito que essas duas coisas, o autoconhecimento me ajudou demais, trabalharam a minha empatia. Hoje eu olho de uma forma muito mais amorosa para todas as outras pessoas que estão ao meu redor. Mas eu queria desenvolver um pouquinho mais essa questão da empatia, queria que a gente discutisse mais. Inclusive, gente, já vou avisando, deixa aí nos comentários a opinião de vocês, compartilha como vocês pensam, pra gente trocar bastante. Se quiserem também mandar direct lá no meu Instagram, vou deixar aqui embaixo. Vou ficar muito feliz de receber a opinião de vocês. Mas eu queria então, pra gente começar esse vídeo, vou compartilhar uma definição de empatia com vocês, que foi uma das que eu achei assim mais simples de compreender. Tem várias definições, mas eu acho que essa atende muito bem. Eu vou ler aqui pra eu não perder nenhuma palavrinha. Empatia significa ter a capacidade psicológica para sentir o que sentiria outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente outro indivíduo. É aquela velha frase que a gente sempre fala, né? Conseguir se colocar de fato no lugar do outro. E aí eu queria trazer aqui uma questão para vocês, né? Na verdade, eu quero falar sobre várias coisas. A primeira delas, eu queria falar da neurociência, porque segundo a neurociência, nós somos seres empáticos. Nós nascemos para viver em sociedade, sermos seres sociais, ou seja, empatia é algo que tá na gente, né? Só que algumas pessoas, por nascerem num contexto, viverem uma realidade, serem ensinados de uma forma, têm mais empatia do que outras, né? Tudo depende. Mas a questão é, como nós já nascemos para sermos seres empáticos e somos seres adaptáveis, afinal de contas, nosso cérebro é plástico e por isso a gente pode aprender tantas coisas, a gente também pode aprender a empatia. A gente pode se tornar cada vez mais empático a partir do momento que a gente exercita essa empatia, porque
como tudo no nosso cérebro, né? Quanto mais a gente experimenta, quanto mais a gente age daquela forma, mais isso vai se tornando automático pra gente, mais vai se tornando um hábito natural, né? Então, por isso é tão importante que a gente queira trabalhar a empatia na gente. E aí, gente, como que acontece a empatia, assim? Uma explicação que também vem da neurociência que eu queria compartilhar com vocês, já que a gente tá falando, né, que a gente nasceu pra ser empático, é que a gente tem no nosso cérebro neurônios, chamados de neurônios espelho. Eu já falei sobre isso com vocês no meu Instagram, eu não sei se tem isso em algum vídeo aqui, mas eu li muito a respeito disso no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu já li em vários lugares, mas o último livro que eu lembro, que tem uma explicação bem bacana e bem simples sobre isso, é nesse livro, então eu vou deixar a indicação aqui. Vale a pena ler por vários motivos, mas principalmente também tem essa parte. E esses neurônios, o que eles são? Eles são neurônios que são responsáveis para a gente conseguir imitar as outras pessoas, ou seja, espelhar tanto as ações quanto as sensações, os sentimentos das outras pessoas. Então, por exemplo, é por conta dos neurônios espelho que as crianças conseguem imitar a careta do adulto. O adulto fica lá igual um bobo. Aí do nada a criança tá o quê? Manda beijo! Aí a criança vai e imita. E por meio dessas imitações, a gente chega também na empatia. Por exemplo, quantas vezes a gente já ouviu alguém contando um caso de alguma vez que se machucou feio e a pessoa conta o caso com tantos detalhes que a gente faz uma cara feia, a gente faz, ai, que nervoso. Porque é como se a gente sentisse aquilo que aquela pessoa sentiu. Eu, por exemplo, detesto ver, eu não tenho problema em ver sangue, mas eu detesto ver uma pessoa machucada, porque quando a pessoa tá machucada, ela tá sentindo dor e aquilo me incomoda de uma forma muito grande. Por quê? São os meus neurônios espelho trabalhando, me fazendo sentir mal, né? Me sentir mal assim como aquela pessoa tá se sentindo. Ou seja, a gente tem no nosso cérebro neurônios que auxiliam também a empatia. Isso é muito importante da gente saber. Mas assim, gente, uma coisa que eu queria abordar logo de início com vocês é que é o seguinte: a empatia é você conseguir se colocar no lugar do outro. Então vocês concordam que é muito mais fácil a gente ter empatia com pessoas que são parecidas com a gente, que vivem realidades semelhantes, do que com pessoas que são completamente diferentes, que vivem realidades que a gente nunca experimentou, talvez lá do outro lado do mundo, coisas que a gente nunca nem imaginou que existem. É realmente muito desafiador que a gente tenha empatia por essas pessoas, afinal de contas a gente não consegue imaginar o que é que elas sentem. Então o que é importante nesse momento? A gente abrir a nossa cabeça, a gente abrir o nosso coração para essas experiências, para a gente ver essas coisas acontecendo. Então, algumas coisas que ajudam muito a gente ser mais empático é trabalho voluntário, é um desses exemplos. Tem coisa mais linda do que você se doar para ajudar o outro? Não, não tem. E além de você ajudar a outra pessoa num trabalho voluntário, você também experimenta realidades que você não conhece. Às vezes você nasceu numa casa muito boa, com comida sempre, nunca passou dificuldade, sempre teve acesso à educação. E aí às vezes você vai fazer um trabalho voluntário na periferia da periferia, onde não tem nem tratamento de água, nem saneamento básico. E aí talvez você nunca tenha vivido e nem imaginado que essa situação existe com alguma pessoa. E aí você vê ali pessoas que não tem nem como ir no banheiro, não existe banheiro, falta comida, as crianças não conseguem ir para a escola porque é muito longe. E essa vivência que você nunca imaginou que existia te faz abrir os olhos para uma realidade que você não conhecia e você consegue ter mais empatia por essas pessoas, porque você pela primeira vez consegue ver de perto o que aquela pessoa passa e aí desperta um sentimento de você querer ajudar, né? Muito maior do que seria antes. Uma coisa que tem ajudado muito, gente, as pessoas a exercer a empatia é a realidade virtual. Eu vou ver se eu consigo achar o link de um documentário que eu assisti numa aula da minha pós aqui, que é um documentário de realidade virtual que você tá dentro de uma cadeia. E aí você vê como que as celas são apertadas, que não cabe pessoa nenhuma dentro da cela, o quanto que as pessoas sofrem lá dentro. E quem nunca foi preso, como é que vai imaginar como que é dentro de uma cadeia aqui no Brasil? A gente às vezes escuta falar, mas a gente não experiencia, a gente não vive aquilo. E através da realidade virtual, aqueles óculos que a gente coloca, que é como se a gente estivesse lá dentro, é muito forte. As cenas são realmente muito fortes. Você passa a ter mais empatia também. Então, assim, pra gente exercer cada vez mais a empatia, a gente tem que estar disposto e disposta a conhecer realidades completamente diferentes da nossa. O poder da escuta, né? O poder de querer ouvir outras pessoas, ouvir a realidade que as pessoas vivem, saber como elas se sentem. É muito mais fácil você ter empatia a partir do momento que você se dispõe a entender o que essas pessoas vivem, o que as pessoas sentem. E aí, gente, eu quero falar uma coisa com vocês, né? Vocês já pararam pra pensar que se a gente conseguisse exercer empatia em relação a todos os seres, o quanto que o mundo seria muito mais tolerante, menos
menos preconceituoso, existiriam menos guerras, a gente teria menos cenas de agressão, de desrespeito. Por quê? Porque a partir do momento que a gente se dispõe a entender o que o outro sente, a gente consegue ser muito, muito, muito mais tolerante. O problema é que as pessoas não se dispõem a isso, né? Mais uma vez, é muito fácil ter empatia com pessoas que vivem a mesma coisa que a gente. Desafiador é ter empatia por algo que a gente desconhece. Então a gente precisa dar oportunidade para conhecer. Eu acredito que ninguém nasce dessa forma, né? Enxergando toda a realidade que existe no mundo. E por mais que a gente vá trabalhando isso, a gente sempre vai ter algo a conhecer. Só que tem sim que ser um exercício diário nosso. Sabe por quê? Porque é aquela velha história, né? Que é muito desafiador a gente, um ser único, mudar o mundo inteiro. Afinal de contas, né, o que sou eu perto desse mundo gigantesco? Mas a partir do momento que eu mudo a minha parte, eu mudo o meu mundo, eu mudo o universo ao meu redor, eu vou contagiando outras pessoas que se unem a mim e a gente pode sim causar uma transformação muito positiva no mundo. E aí eu vou voltar naquela questão dos neurônios espelhos pra gente fechar esse vídeo de uma forma positiva. Porque a gente às vezes reclama muito que o mundo não é empático, que as pessoas precisam ter mais empatia, mas o que de fato você tá fazendo pra poder mudar isso, né? O que de fato você pode fazer? Qual é a realidade que você pode transformar na sua vida para contribuir para que o mundo seja mais empático? Então adota um novo hábito, conhece uma nova realidade, se dispõe a escutar uma pessoa diferente de você, completamente diferente. E a partir daí, vai influenciando as pessoas ao seu redor. Porque se os neurônios espelhos podem fazer com que as pessoas imitem você ou sejam empáticos com as suas atitudes, você pode influenciar muita gente de forma positiva a partir disso. Então começa por você, com uma mudança de hábito, coloca na sua rotina o exercício da empatia e vai contagiando todo mundo ao seu redor, porque assim a gente pode sim ter um mundo mais empático. Bom, meus amores, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um monte de reflexão, como eu gosto de fazer sempre. Tinha muito mais coisas que eu gostaria de falar sobre empatia, porque eu realmente acho que a empatia é algo que é a competência que a gente tem que desenvolver na nossa vida, não só pelo pessoal, como eu falei aqui, mas até pelo profissional. Inclusive, a empatia tem sido uma das características do futuro, assim, as empresas, tô abrindo aqui um parênteses aleatório, mas é importante falar isso, as empresas têm contratado pessoas empáticas que têm essa característica. Por quê? Porque você olhar para um problema com visões de mundo diferente, você é mais criativo, você é mais inovador, você pensa de forma mais sistêmica, você consegue trabalhar de forma mais colaborativa, então a empatia ela é maravilhosa, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa profissional, como eu já falei. Enfim, se você tem algo a compartilhar sobre empatia, é algo que eu não falei nesse vídeo, ou, sei lá, acrescentar qualquer coisa positiva, tamo aí pra isso, afinal de contas, a gente quer construir uma rede de mensagens positivas, de pensamentos positivos, de reflexões positivas. E é isso aí, gente. Se vocês gostaram, deixa um like no vídeo, compartilha com os amigos de vocês, com as amigas de vocês, pra quem precisa escutar esse vídeo. E se inscreve aqui no canal, porque vai ter muito conteúdo bacana aí pra frente. E eu quero que vocês estejam sempre compartilhando as opiniões de vocês pra gente evoluir e aprender juntos, tá bom? Grande beijo e até o próximo vídeo.